Glória a Deus. Eu sou totalmente fraquinha para o Espírito Santo. Eu perco assim, ó, sem fazer força. Eu só tenho cara de braba só, mas eu sou um doce. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E falar do Espírito Santo é fácil, mas também é muito difícil. Porque, por mais que ele seja o nosso amigo, por mais que ele seja tudo que nós temos de melhor, porque sem ele eu não presto para muita coisa. Ah, se não fosse ele. Ah, se ele não tivesse me encontrado. Ah, se ele não tivesse me resgatado. Vocês saberiam de verdade quem é Isabel. Mas, em meio a muitas situações da minha vida, eu só tive ele. Era só ele que estava ali do meu lado. E, como a gente já estudou em célula, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que está ali. Por mais que você fale, eu não tenho ninguém. Eu estou sozinha. Eu me vejo desamparada. Eu me vejo... Eu me vejo sem ninguém. Mas você tem um Espírito Santo. E ele é tudo. E ele é tudo. Ele é tudo que você precisa. Às vezes um pai não vai suprir o que você precisa. Uma esposa não vai suprir um filho, um amigo. Ah, mas o Espírito Santo, ele supre todas as suas necessidades. Ele é o seu socorro bem presente. E quando, sabe, eu tenho bons amigos mesmo. Eu tenho filhos que me amam, além das minhas filhas. Eu tenho amigos. Mas se a gente não deixar o amigo ser amigo, se a gente não deixar o filho ocupar o lugar de filho, o pai ocupar o lugar de pai, a mãe ocupar o lugar de mãe, é só um título. É só um título. Quantos aqui possuem pai e mãe ausentes, né? E encontram sabedoria e graça nos braços de outros pais, de outras mães espirituais. E nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos também. Existem muitos filhos para serem adotados, que estão órfãos, que não têm a sabedoria de um pai, a graça e o puxão de orelha de uma mãe, e que a gente precisa ocupar esse lugar. A gente precisa pedir ao Senhor que não só dos nossos ventres saiam filhos, né? Mas também do nosso coração, porque quando a gente escolhe amar, a gente escolhe se emprestar um pouco para o Espírito Santo de Deus e ser para aquela outra pessoa aquilo que ela precisa, aquilo que muitas das vezes ela não verbaliza, mas você olha e você vê, precisa de um colo, precisa de uma mãe. E todos os meus filhos, e aqui eu tenho muitos filhos, todos os meus filhos, eu gerei para povoar o céu. Eu gerei cada um de vocês para povoar o céu. Filho meu não povoa o inferno.
Eu não gerei filhos para povoar o inferno. Eu gerei filhos para povoar o céu. E o meu amigo Espírito Santo, ele tem sido o meu socorro bem presente para orar, para jejuar, para interceder por cada filho, por cada um que o Senhor me deu. E eu amo vocês. Eu amo você, Samuel. Você é um filho que o coração me deu. E eu nunca vou te abandonar, em tempo algum. E eu vou tentar, eu juro. Viu, gente, como eu não sou só aquela que fica de cara braba, eu também choro. E muito. Geralmente eu não enxergo depois que eu choro, porque o olho fica muito pequeno. Mas vamos lá. Bem, o nosso estudo hoje, ele é sobre, o Espírito Santo. A mídia preparou um slide bem bacana para mim, mas não vai poder passar, porque eles ainda estão se adaptando com esse telão de todo tamanho. Eu também, Juan está aí? Eu também preparei um slide, Juan? Arrasei no meu slide, Só que não. Não, mas ficou legal, meu slide, mas também não dá para passar. E amém, a gente vai com o que a gente tem, tá? E o tema de hoje é guiados pelo Espírito Santo. Coloca, por favor, para mim, mídia, Mateus 4:1. Bem, não tem para onde correr muito, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... então Jesus foi tentado também, gente? A gente conhece bem, essa passagem. A gente sabe que Jesus estava onde? Quem sabe me dizer aí? Nesse momento, quando ele foi tirado para ir para o deserto. Orando, jejuando, buscando a presença do Pai. Ele não estava no shopping, Ele não estava numa casa de praia. Cadê Priscila, que estava viajando aí? Não estava. Ele não estava fazendo um lanche gostoso lá na do guia. Não estava. Ele estava orando e jejuando. E logo após, ele foi levado até o deserto para ser tentado. E no início da minha conversão, e hoje também, eu fico me questionando algumas passagens que a gente não compreende humanamente. A gente fica pensando, poxa, mas ele estava orando, ele estava jejuando. E por que, que o inimigo vai lá e leva ele para ser tentado? Porque o Pai permitiu isso. E a gente vai entender hoje, para quem ainda não entendeu, que o porquê disso. Era de se imaginar que Jesus não precisava ser orientado por outra pessoa. Entretanto, ele precisava. Ao descer da sua glória, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, incluindo sua onisciência, para se tornar semelhante a nós. Estando na condição humana, Cristo não sabia de todas as coisas. Por isso, precisava ser conduzido pelo Espírito Santo. Se Jesus precisou, imagina você, Florzinha do Campo, se achando aí, o mais forte, o mais valentão, achando, mas eu não vou ser tentado, eu não vou ser provado. Onde já se viu, cadê a irmã Lúcia? Dirigente do ciclo de oração passar por prova. Ah, não, lá de onde eu vim, da terrinha de onde eu vim, dizia que era pecado. Se você está na prova é porque você está em pecado. Gente, até Jesus, todos nós seremos tentados, provados, mas hoje a gente vai descobrir, para quem ainda não sabe, um segredo. Jesus, ele abriu mão de tudo que era divino
e se fez homem, como eu e você. Só que a diferença de Jesus é que ele escolheu o caminho que ele iria andar. Ele escolheu quem iria guiá-lo, porque ele não sabia o caminho, ele não conhecia aquele caminho, ele não conhecia um caminho pedregoso, espinhento. E aqui a gente abre uma brechinha para falar sobre eu e você. Você não conhece outro caminho que não seja o caminho do Senhor. Não procure andar por caminhos que não lhe cabem. Não procure andar por caminhos que não lhe cabem. E a gente muitas vezes quer andar por caminhos que não nos cabem. E quando você não conhece o caminho, os motoristas aí de plantão, a gente pede ajuda, né, lá do GPS. Não é verdade? Do Waze. Falei certo? Waze. Mas ele te manda para onde? Para roubada. Manda ou não manda? Até das vezes, gente, eu trabalho ali no Parque Alian, pego a Urânio, venho direto, saio ali perto do Tartarugão, ali na Praça da Bandeira, para pegar a Rua do Tartarugão. Eles mandam dar a volta pela Belquise, não sei o quê. Aí eu falo porque eu sou uma motoqueira, só ando de moto, Jesus que me guarde. Aí eu falo para o motorista assim, olha, esse caminho é muito longo. Não, mas eu vou fazer. Eu falei, pode fazer, a gasolina é sua. Eu estou voltando para casa. Tá tranquilo, vou ver uma paisagem nova. Mas você vai dar uma volta enorme. E ele dá uma volta. E depois que ele dá aquela volta enorme, eu falo para ele, tá vendo? Se a gente tivesse vindo por aqui, a gente ia encurtar um baita de um caminho. Mas a pessoa que não quer ser guiada, não adianta. Ela não vai ouvir. Ela não vai ouvir. Você vai falar, e ela não vai te ouvir. Ela vai preferir fazer aquilo que não é certo, porque para ela aquilo é verdade. E nós temos a pessoa do Espírito Santo. A voz em que ouvimos no nosso coração é o Espírito Santo falando conosco. E a gente sabe que é Ele. A gente conhece a voz dEle. A gente sabe quem Ele é. Mas a gente procura ouvir outras vozes, porque a gente quer fazer a nossa vontade. E é aí, desculpa a expressão, que a gente se lasca. É aí que a gente se dá mal. E é aí que a gente quebra a cara e erra o caminho. Jesus, ele foi tentado na sua necessidade física, emocional e psicológica. Ali na sua necessidade física, depois de 40 dias sem comer, foi-lhe oferecido comida. Na sua necessidade emocional, ali foi testada a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, você sabe quem você é? Porque às vezes parece que a gente não sabe quem a gente é. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, mas agimos como órfãos, como pessoas que não têm pai. Parece que você não tem uma identidade. O Tiago tem uma voz lindíssima, como muitos aqui que louvam o Senhor, mas a sua voz é linda porque você louva o Senhor, porque você adora Ele, porque o que sai da sua boca toca nos nossos corações e transforma de uma maneira diferente. Para o mundo, não tem valia nenhuma. Não tem valia nenhuma. Só vai elevar o seu ego e vai tocar o coração momentaneamente das pessoas, como um prazer mundano. Então, a sua voz, ela é do Senhor. Ela é separada para o Senhor. É só para isso. É só para louvar a Ele. É só para engrandecer a Ele. Tudo que há em você, tudo que você respira, todo o seu fôlego é do Senhor. E a gente precisa entender isso em nossas vidas. O conhecimento, a graça, a sabedoria que nós temos não é nossa, é do
Senhor, é para o Senhor. E às vezes você fica tentando se inferiorizar. Ah, mas eu não tenho uma voz do Tiago, como eu vou tocar? Quantas vezes a Milena tocou a minha vida fazendo uma trancinha no meu cabelo, fazendo de mim uma princesa do Senhor. Eu falando para ela, eu não tenho R$1. Aí ela falou, não estou te pedindo dinheiro. E ela pegava o meu cabelo, em meio a toda a correria de 200 meninas fazendo trança, ela pegava e ela me deixava bonita. E ali eu via o brilho do Espírito Santo, a comidinha da Leia, aquela comidinha maravilhosa que toca o nosso coração. Um sentar do lado, né, Renan? Aquele lugar ali, gente, é do Renan. Ele tem que sentar do meu lado, é meu filho. Se alguém estiver ali sentado, ele olha para mim feio. Só falta falar assim, manda levantar, porque esse lugar aí é meu. Porque ele é o meu filho. E é meu filho mesmo. Elaine que não ouça. E na sua necessidade psicológica, né? Porque foi oferecido ali a Jesus as riquezas. Em todas Jesus venceu, porque ele conhecia a palavra. Não foi na sua força, mas foi no conhecimento da palavra. Às vezes a gente vai falar coisas que não vai convencer o outro. Por melhor oratória, por melhor falar, a gente vai falar e não vai convencer o outro. Mas aquilo que você é, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pode ser a frase mais simples. Ela vai tocar na alma daquela pessoa e vai agir de maneira extraordinária. A palavra, esse livro aqui, ó, de capa preta, amarela, verde, azul, colorida, porque antigamente era só capa preta. Essa Bíblia aqui é a Bíblia da mulher, gente, capa preta. Isso não quer dizer que eu seja pré-histórica. Quer dizer que eu sou raiz. Mentira, eu sou pré-histórica. Mas a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa marcar a palavra. Eu já li aquela palavra, eu vou ler novamente, porque é ali que o Senhor nos dá estratégias. Às vezes a gente pensa assim, livro de Tiago, eu já li o livro de Tiago, não sei quantas vezes, inúmeras vezes, porque eu amo o livro de Tiago. E todas as vezes que eu leio de uma maneira diferente. O Senhor fala comigo de maneira diferente. Voltando, andando no Espírito. A Bíblia não fala de 2 modos de vida através da expressão andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. Coloca para mim, por favor, Gálatas 5,16 e depois Romanos 8,1. Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumpris as concupiscências da carne. Não, só esse aí. E Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui não está falando de 2 caminhos. Ele está falando apenas de um caminho. Mas, figuradamente, existem 2 caminhos. Existem. Ou você segue o caminho do Espírito e anda no Espírito, ou você segue o caminho da carne e anda na carne. Então, o caminho é livre, a escolha é livre, mas aquilo que você vai colher também é livre. Eu escolhi fazer algumas escolhas e eu sempre falo para as minhas meninas, eu escolhi não beber, eu escolhi não fumar, eu escolhi não usar drogas e nunca fiz isso na minha vida. Nunca. Sabe por quê? Porque vai que eu goste. Vai que seja bom. Então, quem não prova, não sabe o gosto. Então, eu escolhi
não fazer. Simples. Eu escolhi não ir. Mas Isabel pode ser bom. Gente, lá em casa eu não deixo beber nem energético. Nem energético. Aí ela fala, mas mãe, não tem nada a ver. Eu falei, nada a ver, é um demônio arabiano. Nada a ver. Que nada a ver. Não bebe. Ah, mas se for beber, vai beber na desobediência. Porque para mim, se o energético que te deixa ligadão, já te altera. Eu já sou 360, eu tomo um energético, aí eu caio dura, sei lá o que eu faço. Arranco a roupa, não sei. Então eu prefiro não tomar. É um caminho que eu escolhi. Ah, Isabel, mas aí eu escolhi vir para a igreja cedo, escolhi dar 6 horas da manhã orando, escolhi ao invés de o que todo mundo está fazendo, eu estar lendo a Bíblia, eu estar estudando, eu estar meditando, eu escolhi me gastar, me rasgar, eu amo estar exausta para o Senhor, trabalhar, até ficar exausta, eu amo isso, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo servir ao Senhor, eu amo, eu gosto disso, isso me dá prazer. É isso que eu quero, foi isso que eu escolhi. Tem gente que escolheu outros caminhos. Então, a gente precisa saber o caminho que a gente vai andar. Escolher o caminho. Existem caminhos que te levam para a direção, que nunca vão te trazer de volta. Nunca vão te trazer de volta. Existem armadilhas que estão armadas pelo caminho, que você sabe que não deve ir. E quando você vai ficar marcado para o resto da vida. Tem gente que luta contra a bebida e fala, mas hoje em dia eu não bebo mais. Mas vai ter sempre alguém que vai falar, lembra de fulano? Era um pinguço, gente. Bebia que era uma desgraça. Hoje é crente. Vai ter sempre alguém que vai lembrar que tu era um pinguço, que tu era um adúltero, que tu era tantas coisas. Então, você vai sempre ficar marcado por aquilo ali. A graça do Espírito Santo sobre nós nos faz resplandecer em meio a isso tudo. Mas para que ficar marcado? E quantos que foram e não voltaram? Quantos que acharam que conseguia voltar e não voltaram? E a gente perdeu? Gente, se eu andar por um caminho que não seja esse, por favor, embaixo de paulada me tire de lá. Por favor, não me deixe nesse caminho. E existem pessoas que escolheram andar com Deus. Gastar toda a sua vida andando com Deus. E não escolhendo nenhum outro prazer terreno, que é o caso de Enoque, né? A Bíblia fala que Enoque, ele andou com Deus e Deus tomou ele para si. Ai, gente. Ele andou com Deus e Deus tomou ele para si. Até Jesus experimentou a morte. Enoque não experimentou. Porque ele era tão precioso, mas tão precioso, que Deus tomou ele para si. Nem a morte ele experimentou. Porque ele era precioso demais. Precioso demais. E o Senhor tomou. Às vezes eu tenho uns piripaquezinhos ali. Eu falo, ah, meu Deus, quem dera fosse agora. Né? Quem dera. Morrer com Cristo é lucro, gente. Você partir de uma hora para outra em Cristo é lucro, é galardão. É galardão. Você foi galardoado. Sabe? Entre o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer, tem um hífen, uma separaçãozinha. Aquele hífen é o que há de mais importante. Não é o dia que você nasceu e nem o dia que você morreu. O que há de mais importante naquela data
é o hífen. Porque é o que você fez entre o dia que você nasceu e o dia que você morreu. É aquele hífen. Se alguém te der uma oportunidade no velório, já tem palavra. E é isso. Se eu partir hoje, não é adeus, é até logo. Te vejo lá no céu. Estou lá no céu, hein? Te vejo lá. Te espero lá. Fui. Pode botar lá na minha lápide assim, ó. Fui. Parti para o céu. Te espero lá. Ai, maravilhoso. Fazer uma camisa dessa, Jennifer. Não, mas só quando eu partir. Agora não. Ainda tem que casar. Não tem, eu esqueci não. Estou viva. Tá filmando não, né, gente? Ah, glória a Deus. É bom que se estivesse filmando, para sair em rede nacional. Vai que viesse uns de fora aí, né? Mas amém, o foco não é esse. Mas, Maicon, vigia. Mas é para vocês acordarem, gente, porque senão vocês vão dormir aí daqui a pouco. A minha voz é tranquilinha. Eu não prego a pastora assim, toda... Já prego mais tranquilo. Mas é isso, gente. A gente precisa entender esse andar com Deus. E Enoque, ele foi alguém que andou com Deus. Olha a geração de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Ai, gente, ó. Isabelle, Rafaele. Não vai vir mais, não. Acabou ali. É a geração. É a geração. Olha aqui, que geração preciosa. Que geração maravilhosa foi essa de Enoque. Leia, irmã Lúcia, a outra, a geração inteira. Todo mundo assim, ó. Jesus. Não tem ninguém desviado, não. Tem ninguém desviado. Está todo mundo ali, ó. Oi? Não, você é do coração, é adotada. Tu já teve muitas mães. Muita, ainda tem, né? Tem muitas mães essa. Bem, queremos que Deus ande conosco, né? Mas precisamos entender que andar com Ele é totalmente diferente. Se andamos com o Senhor, vamos para onde Ele quer. Queremos que Deus nos acompanhe, mas deve ser o contrário. A gente que precisa acompanhar Deus. Não é nós que temos que seguir, não é Ele que tem que nos seguir. É nós que devemos segui-lo. A gente fala assim, né? Estou andando com Deus. Deus, estou indo para cá, vem. Deus, estou indo para lá, vem. Não é assim. Escolhido não tem escolha. Você não escolheu que Deus andasse com você? É Ele na frente e você atrás. É igual filho. Lá em casa, a Isabelle fala assim, mãe, não faz isso. Eu falo, é o cachorro, é o poste mijando no cachorro? Quem manda aqui sou eu. Sou adulto suficiente para mandar. Cheguei primeiro, é o que eu quero. É desse jeito. Samuel tem a mania de botar a gente para o canto do muro. Vai para o canto do muro, eu falo, aí você morre e eu fico aqui chorando? Aí ele, não, tem que ir para o canto do muro. Tem que ir para o canto do muro. Ah, não, tá indo lá para casa, vai fazer o que eu quero. Vá você para o canto do muro e deixa eu aqui. Gente, a gente quer andar com Deus. A gente fala assim, Senhor, ande comigo. Eu quero o Senhor do meu lado. Me leve para os caminhos que o Senhor quer. Mas você que escolhe o caminho. Você que quer levar o Senhor. Bora, Jesus. Bora. Para cá, Jesus. Vem. Jesus. Que isso, gente? Não é assim. Você vai para onde Ele estiver indo. Né, Maicon? É para onde Ele quer. É para onde Ele quer. O Maicon até hoje, ele passa por mim e fica puxando minhas orelhas. Maicon foi aqui da Betel e eles estavam orando. Se eles deveriam ir, né, para a casa que era deles ou continuar morando aqui.
E só que eu não sabia de nada disso, não sabia que eles estavam orando, até porque se eles estivessem orando, eu ia orar ao contrário. Então, eu não estava sabendo de nada. Só que tinha uma pretinha, estava de joelho dobrado, orando, pedindo resposta para Deus. Aí Deus fez o quê? Usou quem? Irmã Lúcia. Não. Usou a jumentinha aqui. Aí me deu o sonho inteiro. Eu, esperta, fiz o quê? Liguei para a pastora. Pastora, sonhei com isso e isso. A pastora, liga agora para a Milena e fala com ela. Aí eu, Milena, orei isso e isso. Ela, tia, era exatamente o que eu estava orando. E eles foram. Fui eu? Foi Deus. Aí ele fica assim, Deus te usou para andar na gente. Está na hora de Deus te usar, mandando voltar, não. Por favor, tia. Vai. Esta jumenta aqui não foi usada de maneira nenhuma. Foi daquela vez. E ele fala, por quê? Porque ele está para seguir o caminho que Deus quer. Aí você fica pensando, mas o Maicon saiu, Milena saiu, voltar. Eles estão fazendo o que Deus quer. A obediência, gente, tem um preço. Tem um preço. Quem quer sair? Quem quer sair, gente, não está bom da cabeça, não. Quem quer sair da presença, quer ir para outros caminhos, não está bem da cabeça, não, tá, ó. Mas, graças a Deus, da cabeça, esses dois são bons. Né, Maicon? São bons da cabeça. E o Senhor escolheu o caminho que eles iam seguir. Achou graça neles dois e enviou eles para outro caminho. Para estar naquele local. E ali eles sabem que eles não estão ali porque eles são bonitinhos. Até porque não tem muita beleza, né? A Milena, sim. A Milena é maravilhosa. É linda. É um espetáculo. Mas a gente deixa isso baixo, que é para não causar constrangimento. Mas levou eles para um lugar para eles serem bênção. E às vezes Deus vai te levar para uns caminhos, Edinho, mas para uns caminhos atribulados. Você vai falar assim, Senhor, mas eu sou teu servo. O Senhor me mandou para esse caminho. Ele quer que você seja luz, aonde? Aonde está tudo claro? Aonde está tudo iluminado? Às vezes sim, mas às vezes não. É onde está a treva. É onde está atribulado. Às vezes tem uns atribulados me atribulando. Aí eu falo, Jesus Cristo, ai, precisa ser luz. Pode? Às vezes você não vai ser um holofote desse aí, ó. Às vezes você vai ser uma luzinha de LED. Porque se uma luzinha de LED ali naquela máquina toda eletrônica, num avião, tem aquelas várias luzinhas lá, né, lá no avião. Se uma daquelas queimar, aquilo ali cai, gente. Às vezes tu é a luzinha de LED. Tu acha que tu não é nada, não é muita coisa, mas tu é aquela luzinha de LED. Apagou, já era. Cai o avião inteiro. Cai uma turbina enorme. Porque você não sabe. Você olha a Larissa. Ah, quem é a Larissa? Ah, não. Derruba a Larissa para tu ver. Larissa cai. Tem uma casa inteira atrás da Larissa. Tem uma geração inteira. Tem uma família inteira. Às vezes ninguém vai dar nada pela Larissa, mas ela é que está sustentando aquela casa toda em oração. A gente não conhece o outro. A gente não sabe da vida do outro. Né? Quem vê tudo bonitinho não sabe os corres. Né, Jennifer? Ai, Conex. Você vai dormir 4 horas da manhã para ver. Né? Eu acompanho porque eu sou coruja. Eu durmo morcego, sei lá que bicho é, que dorme até tarde. Bem, então a gente aprendeu que para andar com o Senhor, a gente precisa andar no caminho que Ele vai andar. Ele na frente, nós atrás. Submissão ao Espírito Santo. Queremos que o Espírito Santo nos leve, desde que seja para o lugar que nós apontamos. Assim, não está certo. Escolhemos um emprego, queremos que Deus nos coloque lá de qualquer jeito, quando devemos pedir
que antes de tudo seja feita a sua vontade e não a nossa. Fazemos planos e queremos determinar que Deus os realize. Assim estamos tentando levar o Senhor para andar nos nossos caminhos. Ele pode até realizar algum de nossos sonhos e desejos, mas a nossa atitude deve ser de submissão, permitindo que Ele nos conduza por onde Ele desejar. Somos guiados. Coloca para mim, por favor, Salmo 23, 3. Bora, Gui. É o Gui que está aí? É tu, Julinha. Minha filha também. Salmo 23, 3. Que diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Somos guiados para um propósito. Para onde o Espírito Santo nos levará? Para lugares determinados para o Pai. Ele levou Jesus ao deserto e não a um passeio turístico. Gostaríamos que o Espírito Santo nos levasse? Gostamos que o Espírito Santo nos leve apenas para lugares agradáveis, mas Ele certamente nos levará para lugares necessários, situações e experiências diversas, que podem ser aprazíveis ou não. A vida do cristão tem fases difíceis, mas só ocorre para um propósito, contribuindo para o bem e o nosso crescimento espiritual. Então, todo o caminho, né, que nós seguimos, a gente falou aqui sobre caminhos errados que muitos de nós escolhemos. Por mais que eu nunca tenha bebido, fumado ou usado algum tipo de droga, às vezes a gente usa mais droga assim, né? Mas isso é história para outra conversa. A gente faz umas coisas tão erradas que a gente fala assim: nunca usei droga, nunca usei. Mas tu faz umas drogas, tu faz umas besteiras, que isso aí tem consequência na tua vida inteira. Inteira. Né? E aquilo ali, você pensa assim: como eu falei no começo, nunca mais vou ser lembrada. Vai ser lembrada. E se for lembrado, abaixa a cabeça e fala assim: o sangue do Senhor... Não, abaixa não. Levanta a cabeça e fala assim: o sangue do Senhor me purifica de todo o mal. Sobre mim não há mais nenhuma condenação. Jesus morreu pelo meu pecado também. Porque a gente acha que Jesus ele morreu por um pecado grandão só. Não. Jesus morreu por todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, não só os grandes, não só aquele que matou, aquele que roubou, mas aquele que mentiu, aquele que errou o caminho. Jesus também morreu por esse pecado. E às vezes as pedras, elas estão preparadas para serem jogadas em você, só porque você errou o caminho e você foi marcado, como eu falei no começo. Mas se você sabe a quem você segue, você fala: o sangue do Senhor me purifica de todo o mal. É como se você chegasse, sabe, e falasse assim: meu pai está me protegendo. Eu errei, mas o meu pai não vai deixar eu apanhar mais. O meu pai me guarda. Imagina o filho do Carlos, está maior do que ele agora. Acho que é o filho do Carlos que está protegendo o Carlos agora. Mas imagina ele pequenininho, vendo um pai desse tamanho. Ele falava assim: meu pai chegou. Ó meu pai. Aí saía lá de mãozinha dada, assim, todo feliz. Imagina a Manu com o Elton, que não é tão grande, mas também é pai. Quando chegava, meu pai me protege, meu pai está me guardando, meu pai não vai deixar nada acontecer comigo, né? E aí a gente abre um precedente aí, né? Abre uma brechinha aí, o papel essencial do pai, né? Muitos de nós estamos feridos porque a gente olha para o nosso pai terreno e a gente acha que o nosso pai terreno é igual ao nosso pai celeste.
Ele não é. Por mais que o meu pai terreno tenha falhado comigo e não tenha sido pai, o meu pai, ele me ama e ele cuida de mim. Deus, ele é seu pai e ele não é igual ao seu pai terreno. Ele não é. Ele não é igual. O nome pode ser parecido, pai, mas o sentido é totalmente diferente. É totalmente. Por mais que o seu pai tenha errado, mas pais, se esforcem para que a gente não tenha tanto trabalho com os filhos, né? Porque são tantos filhos feridos, tantos filhos que não querem chegar próximo do pai, porque olhou para você e viu que você é uma péssima referência. Uma péssima. E ele fala, não. Pai, eu não quero mais nenhum. Mãe ainda vai. Mãe é mãe, né? Mãe teve a escolha de botar ou não botar no mundo. Já colocou no mundo, já está no lucro. Já viu o amor ali. Agora, pai, tem pai que não desejou nem quando estava na barriga. Nasceu e continuou sem desejar. Cresceu e continua sem desejar. E a gente transfere isso para o nosso Pai Celestial. E naquele grande dia, você vai prestar conta disso. Ah, você vai. Você vai prestar conta. Porque o título de pai é de Deus, mas é seu também. Você tem algo emprestado de Deus. Filhos são heranças do Senhor. O Senhor entregou, como entregou para aqueles trabalhadores, um talento. Você vai multiplicar esse talento. Vai multiplicar. E quando você devolver o filho para o Senhor, você vai falar assim, está vendo, Senhor? O Senhor me entregou aqui, ó. Mas eu multipliquei. Ele canta, ele ganha almas, ele prega, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Olha, Senhor, esse aqui é o meu filho que eu estou te apresentando. Quando as minhas meninas saem do caminho, eu falo para Deus assim, ó, não são minhas, são suas. Eu estou cuidando, eu estou levando no caminho, mas elas estão saindo do caminho. Age. Faz alguma coisa, não é assim que a mãe fala para o pai? Coloca no caminho de novo. Teu filho está aprontando. Ó, tua filha precisa que tu sente com ela. Está aprontando. Coloca no caminho. Ele vai colocar no caminho. Discernindo e sendo guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi ao deserto, um lugar onde não há caminhos e os pontos de referência são raros. Mas isso não representa problema para alguém que é conduzido pelo Espírito Santo. De outro modo, aquele que viaja só pode ficar desorientado, perdido, correndo o risco de morrer ali. A vida humana pode ser assim em alguns momentos. Quantas pessoas estão vivendo sem direção, sem saber o que fazer e nem para onde ir? Desorientadas, perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Muitos vivem assim, pois não conhecem Jesus. A gente pensa assim, né? Tanta gente já ouviu falar de Jesus. Tem Jesus nas mídias, tem Jesus em tanto canto, mas existem pessoas que elas estão olhando para você. Você é aquela pessoa que vai mostrar para ela o caminho. Você vai ser a pessoa que vai direcioná-la até o Espírito Santo de Deus. É através de você. Você, Bruno, acessa caminhos e lugares que talvez eu nunca vá acessar. Lugares que talvez eu nunca vá entrar, mas você vai entrar. E você vai ser a pessoa responsável por guiar o caminho. Sabe aqueles túneis que a gente às vezes brinca, né? Fica tudo escuro e alguém vem guiando o outro, vem trazendo lá naquele parque Dino.
tem uma caverna onde você tem que ouvir a voz do monitor, né, a pessoa que está monitorando ali, e as crianças elas vão seguindo aquela voz e vão sendo direcionadas por aquela voz. Você é essa voz. As pessoas vão olhar para você. Você será a Bíblia que aquelas pessoas irão ler. Lá no trabalho. Pode ter, mas tem 10 crentes aqui. Tá, mas a Bíblia que eles estão lendo é você. Eu tenho várias Bíblias. Mas eu gosto dessa pretinha aqui, ó, que está toda quebrada, toda caquética. Eu gosto dela. Tem uma azulzinha que a capa já até caiu. Eu gosto daquela. Então você é a Bíblia preferida de alguém. A Bíblia preferida. Olhem para você assim, Orlando. Evangelista Orlando. Olham para você assim, dentro daquela faculdade, e falam assim: mais um cotista. Mais um cotista. Mas se você parar 5 minutos do lado desse cotista, ele te leva por um caminho, te apresenta umas veredas. E será que a gente tem levado para veredas ou para oásis imaginários? Né? Porque no deserto, você está andando durante tanto tempo ali, tanto tempo, que você já começa a imaginar coisas, ver coisas. Aí você vê, né, aquele oásis ali, aquela água, aquela sombra. Você fala, chega ali, é um lugar onde você vai se perder, é um caminho onde tem uma areia que você vai se perder. Então, que você não seja esse caminho que vai levar alguém a se perder. Sabe, Marcelo, dentro daquele carro, daquele táxi, daquele Uber, você pode ganhar tanta gente para Jesus. Mas tanta gente. E às vezes você não consegue estar no culto, você não consegue estar aqui, mas você está lá cultuando. Você está lá levando Jesus. Você tem lá um momento do louvor, a pessoa vai ouvir o louvor, depois você bota uma pregação, a pessoa vai ouvir a pregação, e no final vai ter o quê? A oferta que tu vai cobrar, né? A corrida. Vai ter a oferta. Olha aí, é um culto. É um culto. É um culto. É um culto. E a gente acha que falar de Jesus, pregar Jesus, é pegar um microfone e falar para uma grande multidão, falar para um grande público, sabe? Ter um renome. Olha, fulana que prega, fulana que faz isso. Eu não me atrevo nem a ser chamada de pregadora. Eu não sou pregadora. Eu sou alguém que ensina a palavra. Eu relutei muito sobre esse título de mestre. Eu relutei muito porque eu sou professora. Então, te associar como mestre é fácil. E nem toda professora tem o dom de mestre. Às vezes tem outro dom. Mas coube a mim ter esse dom, né? De ensinar a palavra de Deus. Então, eu não sou aquela que prega. Eu sou aquela que ensina a palavra aqui, ali, em qualquer canto. Quem me conhece sabe que eu uso a palavra. Eu falo a palavra. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo sobre um assunto aleatório, um assunto que não tem nada a ver, e eu uso a palavra. Porque as minhas palavras, elas não têm o poder de convencer ninguém. Mas a palavra do Senhor, olha, ela entra em lugares assim, ó, que você menos imagina. Aquele coração de pedra, aquele coração difícil, é a palavra do Senhor. Você não precisa, muitas vezes, gravar referência, gravar a palavra que está escrito aquele versículo. Você precisa ter entendimento daquele versículo. E você vai usar as suas palavras. Porque é aquilo que você entendeu, é aquilo que é verdade para você. Você não vai aumentar nenhum tio e nenhuma vírgula naquela palavra. Mas você vai esclarecer de uma maneira que outra pessoa
vai entender. Por exemplo, quem é músico vai botar umas piadas de músico que eu não entendo. Botaram o negócio aí da Copa. O tecladista assistindo o jogo do Brasil. Eu ouvi o vídeo 3 vezes e não entendi. Tá rindo, Tiago? Tá rindo? Eu não entendi. Aí eu vi que tecladista assistindo o jogo do Brasil. Eu falei, será que o celular está no colo dele? O que está acontecendo? Eu não entendi. Alguém depois me conta a piada. Porque foi tu que colocou, não foi, Michel? Mentira. Eu não vi. Não, eu sei que não foi você. Até porque tu está ficando pouco no teclado. Está ficando pouco. O irmão ali, ó, cadê ele? O Israel ali, não ia ficar. O quê? Ah, o gêmeo. Ai, eu não vou entrar nessa briga. Não vou entrar nessa briga mesmo. Não estou aqui para isso. Mas obrigada pela piada. Mas assim, eles entendem a piada. Eles podem fazer isso, porque é a linguagem deles. Eles sabem. Eu não sei. Eu vou fazer uma linguagem, uma piada de professora, que só quem vai entender aqui é a Mari, é a Elaine, e o Dete não entende mais nada. Mais nada, que está aposentada. Está aposentada, não entende mais nada. A minha amiga Letícia, que quer dizer sorriso. Amo ver você sorrindo, Letícia. Então, as professoras que vão entender. Mas os demais vão ficar assim, não entendi, foi nada. Quando eu usava raidinho, gente, era cada piada aqui, era cada história aqui que eu ouvia, do culto que estava acontecendo. Aí um falava assim, olha fulano, olha isso, olha aquilo, está acontecendo isso. Ó, se escondeu atrás da cortina e a gente não vê mais. Flávio, ele trazia umas piadas assim, que só a gente que estava aqui no meio do culto entendia. Então, você vai ser a pessoa que vai ter a linguagem para falar com o outro, com um jovem, uma linguagem de jovem, um idoso, a linguagem do idoso. E assim vai, lá no mercado. Tá vendo aqui, ó, esse peso aqui do arroz? Tá pesado, né? A vida sem Cristo também. Ó, a vida sem Cristo leva uns fardos. Ó, aí assim você vai ali, ó, levando a palavra do Senhor. E como a gente descobre, né, essa direção certa? Com bom senso, inteligência e conhecimento são importantes e úteis, mas podem não ser suficientes. Use sua capacidade intelectual, mas não se apoie totalmente nela. Por mais conhecimento que possamos adquirir, não seremos oniscientes ou prescientes. Portanto, somos dependentes de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes, não desvie do seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Peça ao Espírito Santo a unção que houve sobre a tribo de Issacar, e ele guiará a sua vida em tudo o que você precisa. E aqui eu anotei que por mais que a gente ouça muitas vezes o apóstolo falando, né, parece aquela mãe que fala para o filho, não faz isso, não faz aquilo, e o filho vai lá e faz. Então, por mais que a gente conheça, a gente precisa estar sempre conhecendo mais um pouco. Porque por mais cheio que você esteja, o conhecimento é algo que ninguém pode roubar de você. Ninguém. Podem roubar o ouro, a prata, tudo aquilo que você tem. Mas o seu conhecimento é algo que ninguém é capaz de tirar de você. E a gente precisa, a cada dia mais, se encher. Eu estava dali de baixo, observando a Jaque, né, com o microfone, mas assim, mais para frente, né, que geralmente ela fica cantinho lá dela, né, com o jeitinho dela. Não vou imitar igual o apóstolo, não vou saber. Hoje ela estava mais ousada, ela estava mais de frente, mas tadinha, gente, eu vou falar tadinha, num bom sentido. O vaso enche rápido.
o vaso, ele enche rápido. Eu ia falar com a Luciana, mas ela estava cheia também. Não dava para falar, não dava para fazer a piada. Porque quem está meio desviado no culto fica prestando atenção nos outros. Aí eu estava prestando atenção. Aí a Jaque ali, ó, cheinha, menina. Eu falei, menina, mas começou agora. A menina já está se perdendo ali, ó, se entregando, se rendendo. Por quê? O vaso está cheio, gente. Não é porque o vaso é pequeno, não. Não fala isso, não. Maldade. Não é isso. Mas é porque o vaso já está cheio. Aí ela transborda. Aí daqui a pouco, o que vem do Senhor já enche. Quando vê, ó, já foi. Então, ó, encha-se. Encha-se, encha-se. A cada dia mais. Eu amo, eu pego o celular assim, ó, eu fico. E sacar. De onde foi a tribo? O que foi? Qual é o símbolo? É isso, é aquilo outro. Quando eu vejo, já tem um monte de aba no celular. E eu já pesquisei 200 coisas. E aquilo que eu tinha que fazer, eu não fiz. Porque eu já entrei num assunto que entrou no outro, que entrou no outro. E quando eu vi, eu já estava vendo a logo para fazer, para trazer, para colar na Bíblia. Não sou TDAH. Não sou. Inteligência espiritual da tribo de Sacar. Refere-se à habilidade de discernir os tempos, compreender os propósitos divinos e saber exatamente o que fazer diante dos desafios. Na Bíblia, eles eram conhecidos não apenas por entender as estações, mas por agir com sabedoria, estratégia e direção. A unção e a inteligência atribuída aos descendentes de Issacar baseiam-se em um princípio fundamental. Para aplicar esse conceito hoje, do entendimento da tribo de Issacar, serve como uma arma contra a confusão e a superficialidade do mundo moderno, exigindo discernimento para separar o essencial do ruído e agir com convicção. Porque às vezes a gente pensa assim, né? A gente tem tanta informação que a gente fala assim, mas essa palavra aqui não é tão boa. Eu tenho algo que eu descobri na internet que é tão bom. Aí você vai pegando assim o que é tão bom e vai substituindo pela palavra. E você vai usando tão bom e substituindo. Chega uma hora que tu não usa mais a palavra. Tu vai usando o que é tão bom. E não é assim. A gente tem que pegar o que é tão bom e casar junto com a palavra de Deus. Então, a gente não vai abrir mão do conhecimento, da inteligência, mas a gente precisa pedir ao Senhor o discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. Porque se nós não tivermos o discernimento, nós iremos fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Então, o conhecimento, né, ele é importante. Ele é importante na nossa vida, mas a gente precisa entender o que é ruído do que é extremamente essencial. Porque às vezes vai ter uma canção, você vai ouvir um louvor, mas no meio do louvor você vai ver uma batida que não é correta. Quando erram na bateria, eu sei. Quando errou no teclado, eu sei. Quando erra a letra, então, hein, Michel? Deixa abaixo. Michel nem ouviu. Se ele ouvisse, ele já estava me olhando assim. Quando erra a letra, eu falo assim, gente, mas é essa letra ou é outra? Mas peraí. Por quê? Porque você tem um conhecimento daquilo ali. E quando você vê um ruído diferente, você fala, opa, esse ruído não é daqui. Mas por que eu sei que a bateria errou, que o teclado, que o louvor, a letra? Porque eu conheço. Porque eu conheço. Então, você vai pegar a inteligência, o discernimento, e você vai associar com aquilo que é bom, para ganhar outras pessoas. Então, eu vou usar
a mídia, eu vou usar tudo que for, que chegar às minhas mãos para que eu ganhe outros para Cristo. Sabe, há um tempo atrás, estudar, a letra mata. Pegaram um versículo e falaram, a letra mata, então o crente não precisa estudar. Só porque está escrito que a letra mata. Quantas pessoas você pode ganhar na faculdade, no curso, na escola? Então, a inteligência espiritual, ela precisa vir junto com o discernimento, para você entender o momento certo, a hora certa, para você agir. E a gente só consegue fazer isso quando você tem o discernimento e o conhecimento espiritual. Não adianta você ter muito conhecimento mundano e nenhum conhecimento espiritual. Eu lembro que teve uma época que nós fomos visitar um centro de recuperação. Aí falaram assim, leva bala. É o melhor presente que você pode levar. Aí eu falei, bala? Um monte de marmanjo, né? Levar bala para eles. Se fosse um orfanato, legal levar bala para as crianças. Mas bala para homens, para mulheres... Não, é porque são dependentes químicos. E toda vez que vem a vontade de fumar, eles chupam uma bala. Então, a bala, ela é muito importante dentro de um centro de recuperação. Porque todas as vezes que vem aquele desejo de fumar, eles chupam uma bala. Mas só sabe isso quem passou pelo mundo. Nunca fumei, nunca bebi, não sabia disso. Então, o conhecimento que ele tinha do mundo, ele trouxe para um evangelismo e colocou dentro daquela área. Então, a gente precisa saber o caminho que o Espírito Santo ele está nos guiando. E, às vezes, a gente pensa assim, mas por que eu? Mas por que esse caminho? Mas por quê? Lembra o início do nosso estudo? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. É Ele que nos conduz. Não somos nós que conduzimos Ele. Não fazemos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Nós fazemos segundo o querer e a vontade dEle. As estratégias podem até ser nossas. A gente vai usar as estratégias. Meus clientes vão ganhar um brinde tal. A menina lá do salão está botando um cafezinho, paçoca. Falei, já estou quase indo lá fazer uma hidratação no meu cabelo, porque é o que ela está fazendo para me ganhar. A do Gui bota uns negócios lá que eu falo assim, vou lá só para o brinde. Né? Pode pegar só o brinde e não... Mas não dá, tem que ir. Então, o que tu vai fazer para atrair é com você. Mas a palavra do Senhor é o que precisa ser servido. Filipenses 4:8. Pode colocar, por favor? Filipenses 4:8. Olha o Lucas já respondendo pela Júlia. Mete o pé daí, baterista. Hein? Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, continue. Era para você copiar, para colocar lá no teu status. Nisso pensai. Tem boa fama? Tem boa fama? É justo? É puro? É amável? Nisso, pensai. Às vezes a gente pensa, mas a abobrinha é tão grande, né? Coloca umas coisas tão sem nada a ver. E o que você está ganhando? Você está direcionando o outro para que caminho? Né? A gente tem muita responsabilidade naquilo que a gente veste, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente posta.
A gente tem muita responsabilidade. As pessoas estão olhando para você. Gente, quem posta abobrinha, eu nem me dou o trabalho de ver status. Eu já pulo assim, ó. Pulo. Porque eu sei que vai vir abobrinha, gente. Não vai me edificar. Mas aquele, sabe, que traz aquela palavra assim que você fala, meu Deus, mas essa machucou. Essa veio de um jeito assim que, foi um tapa na cara assim. Você fala, nisso pensai. Creio que essa lista de valores deve ser também a base para as nossas decisões e escolha. Ouça o conselho das pessoas mais experientes, principalmente daquelas que exercem a autoridade sobre você. A orientação dos líderes deve ser seguida enquanto estiver de acordo com os princípios bíblicos. Eu vou ler aqui Jeremias 6,16, que diz assim: ponham-se nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Né? Todo esse conselho que nós temos na palavra, nós também precisamos de orientação. Porque eu lembro quando eu me converti, eu era uma espada afiadíssima. Eu cortava para todos os lados, no bom sentido. Para todos os lados. E falava comigo, pá, a Bíblia. E falava comigo, pá, a Bíblia. E falava comigo, pá, a Bíblia. E falava alguma coisa, eu, Bíblia. Aí um pastor chegou para mim e falou, filha, nem tudo você vai usar só a palavra. Você precisa falar também das suas experiências. Isso aí pode ser uma linha bem difícil de alguns caminharem, mas a responsabilidade do seu líder é te orientar. A responsabilidade dos mais velhos é te orientar quanto a isso. É trazer essa prudência que às vezes a gente novo convertido, ou às vezes até novo mesmo, e novo, gente, quando eu estou falando, eu não queria usar a palavra imaturo, mas eu vou usar a palavra imaturo, porque imaturo não quer dizer um jovem. Um imaturo, às vezes, tem 50 anos e continua imaturo, porque não ouve conselho, porque não procura conselho. Lá em casa eu falo. Um tempinho atrás aí eu marquei um gabinete com um apóstolo. Foi para mim não, foi para uma pessoa. Marquei um gabinete e falei, apóstolo, precisamos conversar com o senhor. Eu tenho palavra para... Não tinha palavra. Eu não tinha o que instruir, eu não tinha o que falar. Eu sou mulher. E eu falei, vai conversar com o apóstolo. Vai. Você vai conversar com ele, ele vai te orientar, ele vai te mostrar o caminho, ele vai falar como é que é. A gente precisa ouvir os nossos líderes. A gente precisa ouvir. Os nossos líderes têm um caminho bom para a gente. E a gente, às vezes, fala assim, não, minha líder... minha líder está barriguda, só pensa em Aurora. Vou falar com líder nada, vou fazer. As meninas lá na célula, quando elas preparam alguma coisa, porque eu fico responsável pelas funções da célula, aí quando elas trazem alguma coisa, eu falei, vamos mandar para a Bárbara, vamos ver se a Bárbara autoriza, vamos fazer isso, vamos ver se a Bárbara... É primeiro a Bárbara, é primeiro ela. Eu sou a líder em treinamento. Ela é a líder. Então, não é porque eu já fui líder que eu vou chegar e falar assim, não, eu sei exatamente o que tem que fazer. O que tem que fazer é isso. A Bárbara não sabe de nada. Eu tenho experiência, eu sei, eu conheço. Vamos fazer assim, Mariana. Eu não faço nem aquelas... Como é que é o nome daquilo, Mariana? Não ri não, Mariana. Como é que é o nome daquele negócio que a gente bota para fazer os anúncios da célula, para chamadas? Fly. Eu fiz um fly esses dias. Postei, porque ela não fez. Ela é a nossa mídia.
Gente, logo, logo vai estar aí, ó, fazendo a vontade de Deus. Ela é a nossa mídia. Amém, aleluia, isso aí, dá um glória. Falta só um pouquinho. Ela que faz lá cada coisa linda. Aí ela não fez. Eu fiquei na minha, alguma coisa. Professora, final de ano, é festa junina, é meio ambiente, é isso, é aquilo outro. Falei, tadinha, vou fazer. Fiz. Pedi a minha amiga para me ajudar. Ela me ajudou. Fui lá, fiz, coloquei lá no grupo. Mas eu coloquei lá no grupo já com um recadinho assim embaixo. Porque entendedores entenderão. Mari, marquei ela. Mari, o seu é muito melhor do que o meu. 2 minutos. Levei uma tarde inteira para fazer. 2 minutos. Ela foi e me mandou. Me humilhou em 3 níveis. Tudo bem. Mas mandou. Então, ela manda para mim. Eu mando para a Bárbara. Bárbara, ok? Ok, vamos botar. Vamos fazer. Florzinha, não adianta você querer ser lírio dos vales, se tu está sendo tiririca do brejo. Quando você for líder, tu vai passar pelo mesmo processo. O Senhor vai colocar pessoas atribuladas na tua vida para fazer contigo o que tu fez com o teu líder. Vai colocar. Vai. Eu respeito a minha líder. Minha primeira líder foi minha pastora. Falou, ok. Quando eu fui líder, eu falei, Senhor, eu não fui assim. Respeitei minha pastora, obedeci minha pastora. Eu fiz tudo certinho, Senhor. Por que tu me mandou essa xeririca do brejo? Tu está querendo o quê? Não, filha. Eu falei, amém, Senhor. Agora minha líder ali, Bárbara, a barriguda. Está ali. Eu faço o que a minha líder me ensina. Porque quando eu tiver a minha célula de novo... Pouco, gente. Quando eu tiver a minha célula de novo... Aleluia. Deus vai me enviar bênçãos. E umas tiririca do brejo. Porque eu já sei como é que é as coisas. Mas... vigie. Estou falando, estou brincando, mas é muito sério. Se a gente faz isso com um líder, a gente faz com o Espírito Santo. Porque isso é falta de temor. Isso é falta de temor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta você falar que você é evangelista, que você é líder, que você tem 200 anos de Betel, se você não respeita a autoridade, se você não respeita seus líderes. Se você não respeita, me desculpa, você é desobediente. Foi preparado um lugar quentinho nesse frio para os desobedientes. Lá está quente o tempo todo. Se você quiser ir, não tem aquele comercial? Se você quiser comprar, se você quiser, se você escolher, eu estou te mostrando o caminho. Eu estou falando sobre o caminho. Estou aqui, ó, está batendo aí, mas está batendo aqui também. E é assim, é no seu trabalho, é na célula. Quem é o seu líder está ali com um propósito. Está ali para te ensinar o caminho, para te guiar pelo caminho. Não é para você sair do caminho, não. Se eu falo, não faz, não vai brigar, não vai lutar, não luta. Não vai lutar, eu falei, vai chegar com a cara toda arrebentada no trabalho. Falei, não vai, não quero nem ver. Aí ele, não vou machucar o rosto, não. Falei, tá bom, então. Veio com o rosto inteiro. Glória a Deus, mas não luta mais, não. Coisa. Já estou terminando, gente. Finalzinho. Conclusão. Se em algum momento não houver direção, não houver certeza, talvez seja melhor não sair do lugar. Nesse caso, se a decisão puder ser adiada, que seja, mas não por preguiça, medo, negligência ou covardia.
Quando Israel viajava pelo deserto, havia uma nuvem que os guiava. Se a nuvem estivesse parada, o povo deveria permanecer naquele lugar. Existem momentos em que devemos esperar com paciência para que recebamos uma ordem e uma orientação. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas ele não ficou ali para sempre. O deserto pode ser uma passagem, mas não uma morada. Depois, Cristo voltou para a cidade e foi exercer o seu ministério. Queremos fazer uma obra de Deus com êxito e vitória? Precisamos enfrentar o deserto e ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo conduziu Jesus ali para aquele deserto por um tempo, para um aprendizado. Então, aquilo que nós estamos passando é um aprendizado, para que a gente alcance lugares mais altos. Mas se você não colocar o dono da obra na frente da obra, a obra não será para a glória dele. Porque aquele que está fazendo o que desagrada ao Senhor, está agradando outro senhor. A gente tem dois caminhos, mas só um caminho verdadeiro. Você hoje escolhe seguir e ser guiado pelo Espírito Santo, ou você escolhe ser guiado pelo inimigo da nossa alma, que quer te levar com graça, com prazer para o inferno. Escolha o caminho que você quer seguir. E eu agradeço a minha oportunidade. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.